Hoje nós vamos ver as marcas não vistas dentro dos casamentos. Gente, vocês sabem que eu trabalho aqui, eu fico aqui na igreja, na área de aconselhamento também. Além do culto Souzo, nós estamos ali no Ministério de Cura e Restauração da Alma, na parte dos aconselhamentos. E é muito doloroso a gente ver, e hoje eu poder admitir para vocês, que muitos casamentos hoje vivem tão somente de aparências. Estão lindos lá na foto juntos, lá no Instagram. Mas o coração está muito distante um do outro. Estão ainda continuam lá, debaixo do mesmo teto. Mas em mundos emocionais totalmente desconectados, separados. Dividem a mesma casa, dividem a mesma rotina, dividem tudo, menos o coração. Estão debaixo de um ambiente que parece estar juntos, mas os mundos emocionais de cada um estão separados. E hoje, para que a gente possa entender e contextualizar toda essa história, nós vamos usar uma história da Bíblia muito importante, né, que tem um significado muito grande e que vai estar tudo a ver com a nossa história. Hoje nós vamos falar um pouquinho da história de Abigail e Nabal, que está lá em 1 Samuel, capítulo 25. Vamos comigo? Vocês prometem para mim que não vai dormir? Eu vou colocar toda a minha ênfase, vou entregar tudo. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. O que eu entregar é o que eu tenho para vocês, amém? Não fica nada meu aqui. Tudo eu entrego para vocês. Eu passo a semana, se eu tiver um estresse, eu disse, eu preciso estar bem para domingo. Porque eu preciso entregar o melhor para eles. Então, eu vou fazer a minha parte. Receba com amor, abra o seu coração. Diga assim, Senhor, rasgue o meu coração. Eu quero entender tudo que essa menina está falando. Amém, gente? Eu não quero passar para vocês informações. Eu quero revelar o coração de vocês. Amém? Que o Espírito Santo esteja convencendo vocês em todas as minhas palavras. Vamos comigo, prestem atenção. Capítulo 25 diz assim. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, ele era muito rico. Possuía 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. O nome desse homem muito rico era Nabal. E o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas o seu marido, o tal do Nabal, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhe, leve minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimente-no em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas, quando seus pastores, aí Davi vai dizer o que ele fez pelos pastores de Nabal. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Davi agora estava pedindo um favor para Nabal. E aí, bem assim, fez os rapazes de Davi. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem
esse filho de Jessé. Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão, minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores, tudo para ele. Aí o avarento, ele só quer para ele, né? Tudo para ele. Abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm que nem sabe de onde. Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Não ficou bom não agora. Davi, gente, é o homem da espada. Davi, pronto, certinho agora. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal. Pronto, aí entra Abigail na história. Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro, ou seja, ali estava sendo protegido pelo povo de Davi. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja, Abigail, o que a senhora pode fazer. Pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Isso é o servo falando para Abigail. Ele é um homem tão mau, Nabal é um homem tão mau, o servo está dizendo, que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 200 vasilhas de couro, cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu o seguirei. Ela, porém, não disse nada para Nabal, o seu marido. Porque você imagine, um homem rude, e Davi com 400 homens, ia dar bom isso, gente? Uma mulher sábia faz isso. Ela sabe a hora de falar. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito já, né? De nada adiantou proteger os bens de Nabal, né? Daquele homem no deserto. Para que nada se perdesse, ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os pertencentes a Nabal. Ou seja, todos os que pertencem a Nabal iriam morrer do sexo masculino. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa. Para você salvar a sua família, você precisa ter pressa. Desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Eu acredito que Davi disse assim, né? Eu acho que deve ter feito algum gesto, pode falar. E aí ela começa: meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor, Deus, que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, ela fala para Davi, eu te suplico,
a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti e que travas os combates do Senhor. Ela aqui agora foi profética, ela vai falar um monte de profecia que vai acontecer lá na frente de Davi. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e se tiver nomeado líder sobre Israel. Nessa época, Davi ainda não era rei, tá? Meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso. Davi já abençoou a Abigail ali de cara, pelo bom senso dela. E por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou para Nabal, ela voltou para casa. Ele estava dando um banquete. Como diz, o negócio pegando fogo e ele dando um banquete em casa, um banquete como de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. Ia adiantar falar com o bêbado? Também não ia. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha casa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a minha própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, olha o fim dessa história, pedindo-lhe que ela se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Uau, que história, né? A história por si só, ela já fala tantas coisas, são tantos ensinamentos. Mas vamos lá. Nabal. Quais são os 3 personagens chaves aqui dessa história? Nabal, Abigail e Davi. Nabal, a Bíblia me mostra, e ela fala aqui, que ele era rude e mau. Então, isso é uma característica que a própria Bíblia nos dá. E pela forma como ele se comportou, como servo, e tanto Abigail se comportou diante de Nabal, dá para você imaginar que realmente esse cara era um cara rude, mau, emocionalmente muito inacessível. Concorda comigo, gente? Não dá. Tanto que o servo diz: vá você, Abigail, porque não dá para falar com ele. Não é verdade? Porque ele é muito mau. E infelizmente, gente, estamos falando de casamento. Infelizmente, isso representa, muitas vezes, o perfil de alguns cônjuges nos dias atuais. Ou o marido ou a mulher. Eu vou falar de Nabal. Nabal é o homem, né? Mas isso pode acontecer tanto para o homem quanto para a mulher. No casamento pode ter um homem como Nabal, ou pode ter uma mulher como Nabal, egocêntrica, só pensa
nela. Omissa, egoísta, só pensa nos seus próprios interesses. Emocionalmente fechado, você não consegue acessar o coração. E os atos que esse homem ou que essa mulher faz, ele nem imagina o impacto que causa para aqueles que estão ao redor. Hoje nós observamos isso atualmente. Cônjuges que estão se comportando como Nabal. A palavra me diz também que ele é um insensato. Está lá no versículo 25. Ele é insensato conforme o seu nome significa. E a insensatez o acompanha. Exatamente o que é ser insensato? É exatamente aquela pessoa sem sabedoria, sem temor a Deus, sem discernimento. Ele não consegue discernir as coisas que estão ao seu redor. Isso era Nabal. Um outro personagem que nós falamos é Abigail, a mulher da história, a esposa. A mulher, a Abigail, ela era o quê? Sábia, sensível, né? Assim que a palavra fala, ela era sábia, inteligente, bonita também. Age com uma prudência e uma inteligência emocional fora da curva, para evitar desastres na sua casa, na sua família. É aquele perfil de pessoas que estão dentro do casamento, que sustentam esse casamento sozinho. O peso todo está nas costas desse homem ou dessa mulher. E se esforça para manter esse relacionamento, se esforça para manter a família. E quantos casais, gente, vivem nesse cenário hoje? Tá bom, Briquinho? Pronto. Vive nesse cenário. São duas realidades totalmente diferentes. Nabal se comporta de um jeito, Abigail de outro jeito. E quantos maridos estão dessa forma e quantas mulheres estão assim, dessa forma, dentro dos casamentos? Construindo realidades totalmente o quê? Separadas. As decisões não são tomadas mais juntas, não tomam decisões em comum acordo. As agendas, às vezes, não se encontram mais. Não fazem sonhos juntos. Os sonhos, eles já estão sonhando de forma separada. Tudo separado, as contas são separadas. É um Nabal da vida, egoísta, que só pensa nele mesmo. É quando o eu se sobrepõe ao nós. Quando o eu se sobrepõe ao nós, gente, quer dizer que emocionalmente isso já desmoronou. Esse casamento já desmoronou. Amém, gente? E a nossa série é Marcas Não Vistas. E nós vamos pontuar a partir de agora marcas que possivelmente estavam lá dentro da Abigail, causadas pelo comportamento do seu cônjuge, pelo comportamento de Nabal dentro de casa. A primeira marca que eu quero falar para vocês, na verdade são duas marcas que eu vou falar junto, é a marca da insegurança, é a marca do medo. No versículo 17, o servo diz a Abigail: vá a senhora falar com ele, porque Nabal, o meu senhor, é tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Você imagine que sentimento de medo esse homem causava nas pessoas que estavam ao redor dele. No versículo 24, ele era tão rude, como a gente já falou, que Abigail disse: coloque a culpa sobre mim. Ela disse isso para Davi. Justamente para tentar o quê, gente? Amenizar a situação. Vocês estão conseguindo acompanhar? Para amenizar, coloque a culpa sobre mim, porque se for deixar para o Nabal, realmente é como se dissesse, ele merece mesmo. Então Abigail, ela sente-se responsável por proteger essa casa toda, por proteger e evitar que essa família sofra uma tragédia. Seria todos os homens da família de Nabal que iriam morrer.
E Abigail é exatamente aquela mulher que, pelo que a gente vê nos versículos, parece aquela mulher que está continuamente em estado de alerta. Um alerta constante. Porque ela sabia, ela conhecia o marido dela. E ela sabia que por conhecer o marido dela, não podia confiar nas decisões dele. O comportamento dele, gente, já era só dele se comportar negando a ajuda a Davi. Só ali gerava uma insegurança física. Davi, gente, é o cara da espada. Ele juntou rapidinho 400 para ir contra ele. Só ali ele gerava uma insegurança física. Sem falar numa insegurança emocional, porque gerava medo neles. Tanto em Abigail quanto nos servos. E também uma insegurança emocional. E essa dinâmica, gente, que nós estamos observando aí na história de Nabal e Abigail, acontece em muitos casamentos hoje. Quando um dos cônjuges precisa literalmente entrar na brecha, pagar o preço para tomar a frente da família. Porque o outro, o marido ou a mulher, ali, se for esperar pelos comportamentos dele, vai vir desastre. Amém, gente? E é esse cenário, é essa marca não vista que estava em Abigail, de insegurança, de medo. Quantas pessoas hoje, gente, quantas esposas que vivem nesse ambiente de medo, de insegurança. Quando o marido chega, como é que será que está o humor dele? Como é que será que ele vai chegar? Será que ele vai chegar agressivo? Será que ele vai chegar já indiferente? Vive pisando em ovos. Quantos maridos também hoje vivem em alerta? Porque a esposa, por exemplo, muitas vezes se recusa às vezes a conversar ou até conversa, mas na verdade não são conversas, são armas através de palavras. Então esse é o cenário que muitas vezes nós estamos vendo aqui na Bíblia, mas muitas vezes estão dentro das nossas casas. E infelizmente, gente, esse tipo de relação adoece a nossa alma. Viver nesse ambiente adoece a longo prazo. Por conta disso que eu já acabei de falar, vai ferindo com essa insegurança. Você sabe que você não pode contar com o outro. Você imagine você viver com o outro do seu lado, que você não pode contar. Quantas mulheres estão literalmente, isso a gente ouve em salas de aconselhamento, quantas mulheres dizem: Lorena, eu durmo com o meu inimigo. O meu inimigo é o meu marido. Que loucura isso, gente. Isso gera uma ansiedade muito grande, porque ela vive, como eu falei, com medo, tem que acertar, tem que dar tudo certo, para que esse cara não exploda. O medo de desagradar. E isso, gente, vai levando a longo prazo um esticamento emocional muito grande. Um esticamento emocional que as pessoas no início pensam que aguentam, mas acabam não aguentando. E muitas dessas mulheres, principalmente as mulheres que são mais sensíveis, muitas dessas mulheres ficam no meio do caminho adoecidas por conta desses maridos que realmente não se propuseram a se tratar antes de ir para o altar. Porque tudo isso a gente vai falar já já. Não começou aí nesse casamento, começou lá atrás. Outra marca que Nabal muito provavelmente fez lá na Abigail. A marca da desvalorização. A marca do desprezo. No versículo 17, o homem falou lá, como a gente já viu. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Essa frase do servo de Nabal já nos dá uma ideia de como era esse ambiente dentro da casa de Nabal e Abigail. Uma atmosfera emocional muito pesada. Um homem rude, um homem mau, que gera medo,
que gera insegurança, a atmosfera não é boa. E a gente observa aqui que a comunicação dele também não era boa. Ele não tinha aquela escuta ativa, aquela escuta para ouvir um conselho. Ele responde com grosseria. Quem é Davi? Olha a resposta dele. Quem é Davi? Ele ignora os conselhos, ele fecha os ouvidos, ele fecha os olhos e faz tão somente aquilo que vem na cabeça deles. Muitos casais hoje, gente, vivem o drama da comunicação. Pense numa coisa que destrói casamento hoje. São os problemas a nível de comunicação. Às vezes existe comunicação, mas a comunicação virou uma via de ataque, um campo de batalha. Comunicar virou uma guerra. Mas também existe aqueles casos onde não existe mais comunicação, um silêncio. E aí é claro que quando isso acontece, gente, a intimidade, o marido e mulher, o coração com coração, já desapareceu. Um silêncio já reina nessa casa. Não um silêncio respeitoso, tá, gente? Aquele silêncio que, não, vamos acalmar a cabeça, amanhã a gente conversa. Não, é aquele silêncio contínuo. O silêncio literalmente já do afastamento, já da frieza, já da indiferença. Ninguém fala, um não fala com o outro. E aí, as situações mal resolvidas vão ficando debaixo do tapete. Fica tudo aí nos entulhos emocionais. Mas um dia, isso pode estourar. Amém, gente? Então, toda essa dificuldade de comunicação gera também feridas invisíveis. Gente, existem várias formas de gerar marcas não vistas. Falar palavras, né, como eu falei, palavras agressivas, palavras de acusação, palavras de comparação, isso é ruim. Mas também o silêncio comunica. E muitas vezes fere da mesma forma, com a mesma intensidade. Amém, gente? Eu quero abrir um parênteses aqui para vocês para contar uma história. Uma história fictícia, porém real, baseada na nossa experiência. Preste atenção. Estão comigo? Vamos falar de um casal. O nome dele é André e Raquel. Antes de entrar na parte do casal, eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. É muito importante isso, para vocês poderem entender a historinha. A maioria das vezes, essas crises que eu estou falando dentro do casamento, para não dizer 100% das vezes, não nasceram ali no casamento. Elas apenas foram o quê? Reveladas no relacionamento do casamento, pela intimidade. A intimidade faz você revelar, manifestar aquilo que já estava dentro, bem escondido, tanto do marido quanto da mulher. Foi como eu falei para vocês mais cedo. Quando vocês dizem o sim de vocês no altar, na verdade não é só o cônjuge que vem com você para o casamento. Vem também as dores não curadas dele, os traumas de infância dele, as experiências negativas que eles vivenciaram ao longo da sua vida. Na infância, na adolescência, na fase, gente, intrauterina. As pessoas não acreditam, mas é comprovado já cientificamente. Você sabia que seu esposo ou a sua esposa pode ter sido fruto de uma tentativa de aborto? E você acha mesmo que esse menino, quando nasce, porque Deus não deixou que esse aborto acontecesse, ele não vem com marcas sobre isso? Vem. Existe uma comunicação direta entre a mãe e o bebê ali.
Então, traumas, e isso a gente faz no mapeamento, traumas que essa mãe vivenciou na época da gestação, situações ao redor, momentos de estresse, tudo isso o bebê está captando. Está captando. Tem uma história que eu acompanho uma pessoa, né, uma pessoa que eu sigo, que eu estudo, e ela conta uma história bem interessante, que ela acompanhava uma pessoa, ela também atende nessa área, e ela diz assim, minha paciente, ela não conseguiria parar, hipercinética, ela era muito agitada. E aí ela começou a mapear essa moça. E quando mapeou, ela perguntou sobre a fase de gestação da mãe. A mãe dela tinha perdido um irmãozinho dela antes dela. E aí, por conta dessa perda do filho anteriormente, a mãe ficou, quando estava grávida dela, ficou com medo, aqueles receios normais de uma mulher que perde um filho. Então, toda vez que a menina estava quietinha, talvez até dormindo, ela tinha um quadro de insônia muito grande. Talvez até dormindo, a mãe futucava ela. A mãe futucava ela, porque estava com medo se ela tinha morrido. E isso hoje ela estava tratando uma insônia crônica muito grave. Então, gente, não fica só lá atrás. Vem no pacote de cada um de vocês e vai manifestar pela intimidade no casamento. E aí sim, vamos para a história de Raquel e André. Preste atenção comigo. André e Raquel são casados há 6 anos, têm 2 filhos pequenos e são muito atuantes na igreja local, onde lideram um pequeno grupo. Então, são pessoas cristãos, né? Pessoas envolvidas na igreja. André e Raquel pareciam o casal ideal aos olhos de todos, mas dentro de casa estavam vivendo como colegas de quarto. As conversas se tornaram secas, os abraços desapareceram, as orações em conjunto eram cada vez mais raras, e qualquer assunto simples, como quem vai levar e quem vai buscar as crianças na escola, ou o que vamos assistir na TV, virava motivo de discussão. O que tem por trás disso? Raquel cresceu em uma casa onde o pai era extremamente exigente e pouco afetuoso. Sempre ouviu que precisava, que Raquel precisava ser forte, que ela precisava ter sucesso na vida profissional dela, que ela não podia demonstrar fraqueza. Foi isso que Raquel ouviu e foi preparada ao longo da vida. Por conta disso, Raquel se tornou uma mulher controladora, perfeccionista. Ela tinha que acertar, ela não tinha que ser boa. Crítica. Por que crítica? Porque como ela fazia tudo certo, quem não fazia, ela vivia criticando. E ela critica também para o próprio eu dela, para ela dizer que ela é boa e todo mundo é ruim. Quando André esquecia algo, ela não conseguia apenas conversar. Explodia com palavras duras, mesmo sem intenção. Vocês estão entendendo, gente? Muitas vezes as brigas de vocês, casais que estão aqui, não tem nada a ver com o problema de vocês agora. É reflexo de marcas, de feridas invisíveis que estão dentro da alma de vocês, que ainda não foram tratadas e precisam ser tratadas. Porque isso está atrapalhando, porque o que Satanás quer, Satanás está me odiando nesse exato momento. Sabe por quê? Porque eu estou revelando isso para vocês. Porque muitas das brigas de vocês podem acabar a partir de agora. Quando vocês se colocarem à disposição de um entender o outro, um conversar com o outro, conectar o coração com o outro. Vamos para André. Como foi que André foi criado? André foi criado por uma mãe que sempre dizia:
Você me dá trabalho demais, André. Você só me estressa, André. E ele cresceu debaixo dessa ferida da rejeição. E aí, veja, a mulher era crítica, não era? Ao menor sinal de crítica, mesmo que construtiva, André se fechava. Ficava em silêncio, se retirava. Olha que confusão isso, gente. A mulher tinha uma tendência crítica e o homem não suportava a crítica, porque ele foi muito criticado ao longo da vida. Na cabeça dele, cada discussão com Raquel confirmava uma mentira que ele carregava desde a infância. Eu sou um problema. E aí o dia a dia, os gatilhos do dia a dia, só geravam problemas maiores nesse relacionamento. Quando Raquel cobrava a atenção, André se sentia pressionado e se calava. Quando André se esquecia de tarefas, Raquel ia para cima dele, porque não aceitava. Lembra que ela é perfeccionista? Não aceitava ele esquecer as tarefas. Quando ela pedia ajuda com as crianças, ele se retraía por medo de errar, ser criticado. Aí ele ficava na defensiva. Vocês estão entendendo, gente, como é que funciona? Lorene, como é que terminou essa história de Raquel e André? Em um momento como esse. Durante uma ministração sobre feridas da alma e casamento. Os dois entenderam que estavam lutando um contra o outro. Quando na verdade precisavam lutar um pelo outro. Eles buscaram ajuda, começaram a conversar um com o outro sobre a infância de cada um deles. E aí finalmente eles entenderam. Não é o outro que me fere. São as minhas feridas que reagem ao comportamento do outro. As minhas feridas que ainda não foram curadas. Raquel, diante dessa ajuda que ela pediu, juntamente com André, aprendeu a não usar as palavras como armas. E André aprendeu a não fugir da dor, mas enfrentá-la com maturidade. Hoje, não são um casal perfeito, mas são um casal curados. Em processo, mas agora conscientes um do outro. Amém, gente? Então, muitos desses casais, gente, hoje, nos dias atuais, dentro dos casamentos, estão nessa realidade de André e Raquel. Um culpando o outro. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dele. Quando, na verdade, tem muito mais, tem raízes muito mais profundas que precisam agora serem curadas. Não é sobre mudar um comportamento, seja de Raquel, seja de André. É necessário que o Espírito Santo de Deus cure a origem desse comportamento. Quando eu estava lá fora, quando terminou o culto das 8 hoje, alguém me chamou, Lorena, por favor, venha rápido aqui, tem um casal em prantos na sala. E aí ele disse, eu quero essa cura. Eles entenderam isso. Eles entenderam, eu disse, vocês querem essa cura, mas essa cura é de Jesus. Quem pode curar vocês não sou eu, é Jesus. E começamos a trabalhar um evangelismo, eles estão começando aqui na igreja. E entreguei eles aos cuidados do pastor João e da pastora Aline, que são os responsáveis pelo ministério de casais. Mas que vocês possam entender que não é um contra o outro. Vocês estão necessitando tão somente de cura, cada um individualmente. E aí sim vocês vão poder se ajudar. Vocês vão poder chegar no seu destino. E aí, voltando para a nossa história, para a gente finalizar, o Ministério Louvor pode vir. No versículo 25, a gente viu, no versículo 18, a gente viu que Abigail mandou recrutar um monte de coisa, pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro.
mandou os servos ir na frente e ela foi atrás. E ela, nesse momento, não, como eu falei, não falou nada para Nabal. Abigail é justamente o exemplo daquela mulher que se levanta com coragem. Eu estou falando de mulher, mas pode ser um homem também dentro do casamento. Que se levanta com coragem, que se levanta com sensatez, que se levanta com sabedoria emocional, para poder resgatar a família. Essa mulher, ela não se deixou virar amarga por conta do casamento. Ela foi ferida emocionalmente nesse casamento, é bem verdade. Mas ela não se tornou, ela não se moldou negativamente a essa história, mesmo cansada. Mas ela não desistiu e foi em direção, no caminho da paz, para tentar amenizar a situação. Mesmo ignorada, como a gente viu por Nabal, ela permanece íntegra, confiando em Deus. Abigail é aquela pessoa que vai colocar Deus na frente. Senhor, me ajuda. Eu sei que a minha família é projeto do Senhor, me ajuda. Esse homem pode ser mau, esse homem pode ser rude, mas me ajuda, porque eu quero resgatar e evitar um desastre na minha família. Abigail não reagiu com ódio, ela poderia ter reagido com ódio. Davi, vá lá, vá, é bom mesmo que você vá. Deu uma surra daquele Nabal. É bom que você vá mesmo para ele aprender. Não, ela não fez isso. Ela não reagiu com ódio, ela não reagiu com vingança. Pelo contrário, ela reagiu com firmeza, com sabedoria. Ela se posicionou. E ela nos ensina, mesmo quando o outro não muda, eu posso escolher por livre e espontânea vontade não ser moldado, definido por essa dor. A postura de Abigail nos mostra que ela era uma mulher curada. Uma postura de prudência. Ela honrou o marido o tempo todo. De descrição. E isso, gente, nos mostra o quanto Abigail estava conectada com o Senhor. Quando nós estamos conectados com Deus, gente, nós vamos conseguir sustentar momentos e situações difíceis em diversos casos, não só dentro do casamento. E não vamos morrer no meio do caminho. Porque sabe qual é o grande problema das Abigails da vida? É que elas não suportam. Elas não seguram em Deus o suficiente e acabam deprimindo, arriando e ficando numa cama moldada pela dor, com o formato da dor. E não foi isso que Abigail fez. E eu trouxe aqui alguns direcionamentos. Lorena, então o que é que eu faço? Por muitas vezes eu me vi, ou eu vi o meu marido, ou eu vi a minha esposa como um Nabal da vida. O que é que eu faço? Primeira coisa que eu coloquei, a primeira coisa é reconheça essa ferida. Não normalize, não ache que é normal o anormal. Não normalize, porque se você negar a dor, isso não vai curar a sua ferida. Ela vai continuar sangrando por dentro. A negação não cura, gente. A negação só deforma a alma. Então você precisa vencer esse primeiro estágio. Não normalize o anormal. Tem tantas mulheres que dizem, não, Lorena, ele é assim mesmo. Ele sempre foi assim. Pelo menos ele não me trai. Não, não é para isso que Deus juntou vocês. Vocês precisam lutar um pelo outro. Abigail nos ensina, gente, que é muito importante você olhar um para o outro. Abigail conhecia Nabal. Ela sabia quem era o marido dela. Ela não romantizou essa história. Ela não achou, não, mas ele era isso. Não, ele era um cara rico.
Ele era um fazendeiro muito bem sucedido, que a palavra nos diz. Mas ele era um homem mau e rude e insensato, como ela fala. Ela não ignorou isso. Mas ela, diante daquela informação, ela foi conduzindo toda a história e livrou aquela família de um desastre. Vocês, casais, precisam conversar um com o outro no dia a dia. Mas não é uma conversa de rotina, uma conversa aleatória de coisas do dia a dia. Não, é coração com coração. Vocês precisam saber o que tem no coração do seu esposo e da sua esposa. Fala com ele de forma franca. Abra o seu coração, conta a sua história um para o outro. Porque se você começar a andar, a entender como foi a história dele ou dela, você vai entender os comportamentos, como a gente aprendeu agora de André e Raquel. Lorena, mas eu não consigo mais, não tem comunicação. Então peça ajuda. Saia desse isolamento emocional. Vocês estão numa casa, gente, eu falei isso pela manhã. Aqui não é só um ambiente espiritual, aqui é uma comunidade terapêutica. Essa casa tem uma unção de cura. Vocês têm pastores que podem cuidar de vocês. Vocês têm ministérios como o Ministério da Cura da Alma. Vocês têm ministérios como o de casais que podem cuidar de vocês. Não carregue o peso sozinho. E muitas vezes não nos procura por conta do orgulho. Ah, não preciso falar com ninguém não. Entenda uma coisa, casais. Deus já começa a agir na humildade. Então quando você se coloca, pastora, eu estou percebendo que eu já estou distante emocionalmente do meu esposo ou da minha esposa. O que é que você me diz disso? O que é que eu posso fazer para conectar novamente meu coração com o coração dela? Sabe qual é o grande problema? Que quando chega nas nossas salas, já é para apagar incêndio. Já está marcado para amanhã um divórcio. Aí a gente não tem mais nada o que fazer. Vocês já fecharam o coração. E vocês precisam evitar que isso aconteça. E por último, e não menos importante, vocês vão precisar trazer Jesus para o relacionamento de vocês. E reescrever essa história. Jesus, ele é um especialista. Entenda isso, ele é um especialista em restaurar aquilo que está aparecendo, que está perdido. Então, chama Jesus para o centro do relacionamento de Jesus, de vocês. Coloca Jesus aqui no meio. Lorena, por que eu tenho que colocar Jesus aqui no meio? Porque se eu coloco ele aqui no meio, antes de eu agredir o meu esposo, eu vou ter que agredir Jesus. Você vai querer agredir Jesus? Não. Então coloca Jesus no centro entre vocês. Orem juntos. Leiam juntos as palavras, a palavra de Deus. Compartilhe o que é que aquela palavra está revelando para vocês. Para que vocês possam, gente, reescrever uma nova história. Coloque diante de Deus e renove a aliança de vocês. Gente, o casamento, como é que o bispo fala, pastora? Existem algumas decisões, né, que são muito importantes na nossa vida. Uma delas é com quem você casa. É a vida toda. Se você casar errado, você vai passar por maus bocados aqui debaixo desse céu. Então vocês têm que ter interesse, intencionalidade de dizer: eu quero restaurar as minhas emoções. Porque enquanto você não restaurar a sua alma, o nós, que é você e ele, fica comprometido. Primeiro é com vocês. Primeiro é vocês. Vocês primeiro curam. E depois vocês podem curar os relacionamentos. E pra gente finalizar, a última palavra nessa história não é uma palavra de dor. A história de Abigail não termina com uma dor. Embora Nabal morre, Deus transforma toda essa história em bem. O
que foi que aconteceu com Abigail? Ela foi chamada por Davi para ser esposa dele. E logo, logo, Davi seria rei. Ou seja, Abigail passou a ser esposa do rei. Amém, gente? E o que é que isso representa para nós? Um fim de uma era de toxicidade. Acabou o desprezo, acabou a frieza, acabou a omissão, acabou o desrespeito. E Deus manifestou e honrou Abigail, fazendo com que Davi trouxesse ela para ser esposa dele. E nessa tarde, eu quero dizer que a última palavra para vocês também não é de dor, e sim de restauração. Fique em pé no seu lugar. Aplauda o Senhor. E eu quero orar com vocês hoje. Se seu esposo, se sua esposa está aí, fica pertinho dele, abraça ele. Vamos orar juntos. Se o seu esposo não estiver, toca no seu coração, porque tudo começa no coração. Quem não casou ainda, toca no seu coração, porque tudo começa no coração. Vamos orar juntos? Senhor, ora comigo. Senhor, hoje eu reconheço que há áreas no meu casamento que precisam ser curadas, feridas que foram escondidas por tempo demais, atitudes que me silenciaram, e também reconheço o quanto eu mesma contribuí para isso. Eu não quero mais viver com a alma adoecida dentro do meu lar. Eu não quero me acostumar com a frieza, com a distância, com o vazio. Hoje eu coloco diante de ti tudo o que tem nos afastado, e eu entrego no teu altar todo padrão tóxico que precisa morrer dentro do meu casamento. Senhor, cura o meu coração, cura o meu lar, restaura o que foi perdido, o que foi enterrado. Tira de uma vez por todas toda a dureza e traz de volta o amor genuíno. E eu te convido, Jesus, a reescrever a nossa história. A última palavra será tua, e